Se você quiser que seus filhos considerem as sugestões que você está dando, não tente disciplinar eles. Se funcionar, se você tentar disciplinar eles e funcionar, infelizmente significa que você tem filhos burros. Se eles forem inteligentes, simplesmente não funcionará, realmente. Não é? Você não gosta disso? Se eles forem apenas crianças burras e indefesas, vai funcionar. Caso contrário, com disciplina de repressão, não funcionará. Sim, aqui e ali, talvez você bata um pouco o pé no chão, mas esse direito também você só consegue porque você construiu um relacionamento. Você construiu um relacionamento amigável, muito próximo, então em algum lugar você pode usar o privilégio de ser mais velho do que elas e bater o pé sobre algumas coisas. Mas você não pode disciplinar elas, você deve tirar essa ideia da sua mente, porque não funcionará. Se elas não gostam da sua disciplina, daqui a alguns meses apenas, elas não gostarão de você. Se daqui a alguns anos elas odeiam sua disciplina, então você deve saber que muito tempo depois elas também vão odiar você. Não há dúvida sobre isso, não é? Portanto, não se coloque nessa situação. O mais importante é proporcionar a ela uma atmosfera que seja alegre, amorosa e inspiradora, inspirando ela a se erguer e encontrar todo o seu potencial. Se essa atmosfera for proporcionada, você realmente não precisa se preocupar com a disciplina. A disciplina acontecerá por si só. Disciplina não significa controle. Disciplina significa que você está focado no conhecimento. A palavra disciplina em inglês significa aprender ou aprendizado. Então, quando você diz eu sou disciplinado, isso significa que você está sempre disposto a aprender, que você não está preso a um modo. Portanto, disciplina não é apenas fazer algo de alguma maneira, mas que você está disposto a aprender como fazer tudo melhor. Então, se você está constantemente se esforçando para fazer tudo melhor, você é disciplinado. Você está apenas fazendo algo de uma maneira particular. Isso não é disciplina. Se você trouxer práticas de yoga para a vida de uma criança, não há como ela não ser disciplinada. A disciplina acontecerá para ela. Esse é o erro, ou essa é a falha fundamental nos sistemas educacionais de hoje, que achamos que precisamos preparar as pessoas para algo. Não precisamos preparar as pessoas para nada. Precisamos apenas tornar as pessoas flexíveis e aguçar sua inteligência, aguçar sua percepção. Tudo o que vier a ser necessário, faça aquilo. A única coisa é que você tem que tornar a inteligência humana de tal forma que seja flexível, e ela captará rapidamente o que está ao redor. A percepção é aguçada, a inteligência é aguçada, mas você não se torna um bloco de concreto, que eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Você se tornando um bloco de concreto, você não poderá mudar a si mesmo. Significa dizer que nenhum assunto precisa de treinamento? Sim, será preciso. Muitos assuntos precisam de conhecimento especializado, que requerem um certo nível de aplicação e treinamento. Não estou questionando isso, mas você não precisa fazer isso desde cedo. Agora, desde os 3, 4 anos de idade, eles estão dizendo, eu vou me tornar um engenheiro de TI, eu vou me tornar uma startup, agora é tudo startup. Ou um médico, engenheiro, tudo era médico há um tempo, depois foi um pouco para engenheiro, agora computador, agora startup. Quantas startups faliram no país? Muitas, infelizmente. Porque você não precisa de uma cultura de startup, cultura de engenharia, algo assim. O que você precisa é que você seja uma geração em busca de soluções. Deixe seus filhos fazerem algo que você não poderia sonhar. Se você atingiu um certo nível de sucesso, você cuidou do pão para seus filhos. Então deixe eles viverem uma vida onde eles não tenham que pensar no pão. Ou seja, eles não vivem para a sua sobrevivência, eles vivem para criar algo que é maravilhoso para si e para todos os outros. Ainda ontem, alguém estava me perguntando em uma reunião em que eu estava, Sadhguru, eu tenho um menino de 14 anos
Um menino de 14 anos é um problema, eu sei. Porque eu fui um menino de 14 anos, um dia. Eu fui. Eu sei que ele é um problema. A senhora estava em lágrimas. Eu tenho um menino de 14 anos. Eu entendo. Eu disse, não diga mais nada, eu entendo. Um menino de 14 anos. Então a questão é, quando você tinha um filho, quando ele era um bebezinho, mumumu, mumumumu, você adorava porque você podia torcer e virar e brincar com ele da maneira que você quisesse. Sim? Aí ele se tornou uma criança de 3 anos e engatinhava por todo lado. Você também engatinhava com o bebê, você brincava com o bebê, você tentava falar com eles, gugu dadá, esconde-esconde, tudo aquilo. Tudo era legal. Então ele cresceu, agora ele se tornou um garoto de 14 anos. O que isso significa é que ele está tentando ser ele mesmo. Ele quer ser um homem, ele está com pressa. Mas você ainda quer fazer mumumu para ele. Quando você engatinhou com ele quando ele tinha 2, 3 anos, ele também gostava. Mas agora ele quer swingar. Você também deve swingar com ele. Mas você ainda quer engatinhar. Você ainda quer fazer mumumu. Não funciona. A melhor coisa, se você quer ter algum valor para seus filhos, sejam eles seus próprios filhos biológicos ou se eles estão estudando com você, o mais importante é que quando eles te virem, eles devem dizer, uau, eu quero ser assim. Sim? Você deve se tornar esse tipo de pessoa. Você não precisa dizer nada. Você se torna esse tipo de pessoa. Todo mundo quer ser como você. Você deve aprender a dançar como eles, você deve gostar de cantar como eles, você aprende a falar como eles. Então eles dirão, uau, é assim que eu quero ser. Uma vez que eles quiserem ser como você, não haverá problema em fazer isso acontecer. Sim? Muito simples. Portanto, você deve fazer com que eles se apaixonem por você. Não exigir coisas. Você deve fazer com que eles se apaixonem por você. Isso é o que você precisa fazer. Se alguém tem que se apaixonar por você, o que você deve fazer? Você deve brilhar um pouco. Olá? Sim ou não? Você deve brilhar um pouco. Eu acho que a maioria das pessoas não tem prestado atenção. Elas acham que beleza tem de ser o nascer do sol, o pôr do sol no máximo. A própria maneira como uma pessoa caminha é bonita, que geometricamente as coisas se encaixaram. O cosmo, propriamente dito, é a perfeição da geometria. Se eu olho para um homem ou para uma mulher, a primeira coisa que eu vejo é a sua geometria, da cabeça aos pés. Pensei em começar com uma pergunta muito básica, uma pergunta simples. Uma pergunta que me fazem várias vezes, em leituras de poesia, em oficinas de poesia. Sendo a poesia a minha atividade principal, e a pergunta é, o que é um bom poema? E a resposta, de fato, é que se o poema é uma forma de design verbal ou coreografia verbal, o que é design? E estaria a beleza implícita nessa noção? Se assim for, o que é a beleza? Quer seja uma máquina, ou uma formiga, ou um gafanhoto, ou um ser humano, ou uma roupa, tanto faz, ou uma edificação, se aquilo se encaixa e flui com o mínimo de atrito, para aquele que tem os olhos para observar, aquilo sempre parecerá muito bonito. Eu não sei quantas pessoas percebem isso. Desde a minha infância eu passei muito tempo prestando atenção a todo tipo de inseto e descobri que os insetos são as criaturas com design mais fabuloso do planeta. E todos os tipos, se você olhar para eles,
em termos de cor, em termos de geometria, em termos de variedade de atividade que eles podem realizar. Eles são tão fabulosamente projetados. Então, quando eu disser que você é belo, não pense que eu estou dizendo que você é um inseto. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo, criaturas diferentes, temos 2 pernas, outra tem 4 pernas, outra tem 6, 8, 12, qualquer que seja o número. Mas a beleza da natureza e da evolução é que o design foi aperfeiçoado. Eu acho que a maioria das pessoas não tem prestado atenção. Elas acham que beleza tem de ser o nascer do sol, o pôr do sol no máximo. As pequenas coisas são muito bem feitas, porque elas aprenderam a funcionar com o mínimo de atrito. Se você olhar para... Quero dizer, se você olhar para a atividade, se você medir a atividade, digamos, de um inseto, quanta atividade um inseto está realizando por calorias que ele consome. Obviamente, ele é geometricamente perfeito, existe uma mínima quantidade de atrito. Então, tudo que é bem feito sempre me entusiasmou, seja uma máquina, uma edificação, um inseto, um animal ou um ser humano. Se você está falando sobre humanos serem belos, se você olha para alguém, quando ele está alegre, todo mundo é bonito. Qualquer que seja o formato do nariz ou do queixo, quando você os vê em estado de alegria, eles sempre serão bonitos. Com o melhor, o que quer que seja considerado o melhor formato de nariz ou de queixo, quando eles não estão bem, já não parecem mais bonitos. Então, se você estiver em um estado de vida exuberante, você parecerá bonito, de rosto, quero dizer. Para manter o corpo bonito, é preciso trabalhá-lo um pouco. Muita gente está tentando ficar no formato do planeta. Não estou falando de uma forma ofensiva, eu estou falando... Quero dizer, quando você olha para o mundo, principalmente quando eu viajo para fora do país e também pela Índia, não tanto na Índia rural, se você for para a Índia urbana, quando eu estava crescendo, na escola, tinha apenas 2 crianças obesas, apenas 2, e nós sempre pensávamos, você sabe, eles se destacavam porque todos nós éramos esqueléticos, porque tinha tanta atividade e tantas coisas para fazer. Mas hoje, você vê crianças saindo de um ônibus escolar, quase 40% a 50% são assim. Talvez seja parte da evolução, que eles estejam tentando se tornar parecidos com o planeta. Então, uma pessoa redonda não é bonita? Veja, desta forma, se você olhar para ela, é a forma como você olha para ela. Você pode olhar para qualquer coisa como bela. Se você está em um certo estado, tudo parece bonito, isso é diferente. Mas eu acho que estamos falando sobre o físico, a beleza mecânica. Isso significa, sobretudo, que geometricamente existe alguma perfeição na qual as coisas operam com o mínimo de atrito. De repente, a própria maneira como uma pessoa caminha é bonita, porque ela não anda de forma desajeitada. Isso vale para um ser humano, ou para um animal, ou para uma máquina, ou para tudo. Que geometricamente as coisas se encaixaram, de fato, o universo inteiro está acontecendo apenas por causa da perfeição geométrica. Bem, a cúpula está de pé por causa da perfeição geométrica, não por causa da resistência do material. Todas as edificações que projetamos aqui, sempre procuramos ver como poderiam ser geometricamente perfeitas, de modo que o material que usamos pudesse ser muito pouco, pois nosso problema é sempre o orçamento. As pessoas dizem, uma construção tão grande com esse tipo de viga vai cair. Não vai, porque foi pensado geometricamente. Então,
O processo evolutivo sempre olhou para a geometria. O cosmo, propriamente dito, é a perfeição da geometria. A razão pela qual o planeta segue firme em seu caminho é porque ele atingiu algum tipo de perfeição geométrica. Se ele desalinhar um pouco, não poderá voltar novamente. Isso não é apenas verdade com este planeta, é verdade com o universo inteiro. Então, na minha cabeça, isso sempre foi assim. Se olho para uma árvore, se olho para uma nuvem, se olho para um homem, ou para uma mulher, ou para qualquer coisa, para mim é sempre a geometria das coisas. A primeira coisa que eu vejo é a sua geometria da cabeça aos pés. Depois, todas as outras coisas. Porque geometricamente isso deve estar correto, só então se sustentará. Caso contrário, sua própria vida será reduzida. A vida de uma edificação, ou de um animal, ou de uma criatura, ou a de qualquer coisa. Qualquer forma nesta existência, se ela não encontrar algum tipo de harmonia geométrica, então ela partirá antes do tempo. Todo o sistema iógico é apenas isso. Para alinhar seu corpo com a geometria cósmica, de modo que, se você se sentar aqui por 2 dias, ainda assim, isso não seria um problema, porque você entendeu a geometria do corpo. Esses 2 olhos podem apenas perceber aquilo que é físico. O terceiro olho é um olho voltado para dentro. Sua luxúria, a natureza do seu desejo, nunca estiveram do lado de fora. Esteve apenas no interior. Luxúria significa que ela cria uma sensação de incompletude dentro de você e um desejo por algo. Quando dizemos Shiva, a palavra Shiva se tornou sinônimo do terceiro olho. O terceiro olho, o que isso significa é, esses 2 olhos são para olhar para fora. Esses 2 olhos são capazes de lhe mostrar a fisicalidade da existência. Esses 2 olhos podem apenas perceber aquilo que é físico. O terceiro olho é um olho focado para dentro, não irá se abrir na sua testa. O terceiro olho é um olho voltado para o interior, mas você ouviu histórias que Shiva abriu seus olhos e queimou o Kama. Na Índia, existe um Deus do amor e da luxúria, chamado Kama. Kama significa luxúria, que você não gosta de encarar de frente, então você o torna amor. Por quê? Você precisa de alguma estética para isso. Então, ele se esconde atrás de uma árvore e lança uma flecha. Essa é a história que geralmente é contada às pessoas. Mas você me diga, sua luxúria surge dentro de você ou atrás da árvore? Não, talvez você vá para trás da árvore, isso é outro assunto. Mas onde isso surge? Dentro de você. O desejo não está lá fora. Não é porque uma mulher bonita ou um homem bonito está sentado ali que seu desejo vem. Porque o desejo, o Kama, está dentro de você. Então ele abriu o terceiro olho e queimou o Kama dentro de si mesmo, não aquele que está do lado de fora. Porque ele nunca jamais esteve do lado de fora. Por favor, olhe isso e veja. Sua luxúria, a natureza do seu desejo, nunca jamais estiveram do lado de fora. Estiveram apenas internamente. Então ele abriu seu terceiro olho, não nessa direção, para dentro. Então ele viu essa luxúria, que essencialmente significa que alguns aspectos estão embutidos em você, o que faz você se sentir incompleto. Então você acha que encontrará completude apenas indo em direção a algo ou alguém?
Luxúria não é apenas sobre o sexo oposto. Fazer compras é luxúria. Por quê? Você tem que ir em direção a algo, só então a vida estará completa. Todo desejo é luxúria. Por quê? Sem isso eu não posso existir. Eu quero aquilo. Por quê? Somente quando eu tiver aquilo, este estará completo. Pode ser uma coisa, pode ser uma posição, pode ser poder, pode ser sexualidade, não importa o que seja. Essencialmente, luxúria significa que ela cria uma sensação de incompletude dentro de você e um desejo por algo que faz você sentir que a questão do yoga da história é Kama surgiu dentro dele. Ele abriu o terceiro olho, queimou-o, e então cinzas saíram lentamente de seu corpo, mostrando-lhe claramente que tudo foi colocado em repouso. Tudo que você conhece como você mesmo deve morrer. Quando eu digo morte, não é a morte física que é um problema. A questão é perder tudo que você conhece como eu mesmo agora. Sua personalidade, sua identidade. Uma vez que você aprenda a ser um indivíduo além dos formatos fisiológicos e psicológicos, isso significa que você é para sempre. É isso que morte viva significa. Portanto, se você sabe como ser um indivíduo estável, sem formato fisiológico e psicológico, você é uma morte viva. Se você é uma morte viva, você é eterno em sua existência. Está na hora de você se tornar morte viva, para então viver eternamente. Mas existe uma certa dimensão da consciência, que pode ir além do tempo. Yama veio reivindicar sua vida. Markandeya, que conhecia os caminhos da vida, fez apenas um simples ato. Dizem que ele continua vivendo como alguém de 15 anos, porque ele entrou em contato com aquela dimensão da consciência que você se refere como Kalabhairavi. O interior se tornou um vácuo total. Então, a porta é sugada para dentro. Outra forma de abrir o terceiro olho é você conter tudo no interior. A primeira maneira de fazer é a melhor maneira de fazer. O aspecto mais significativo de Shiva é que ele abriu seu terceiro olho. Todas as outras coisas, ele dançou, ele meditou, se casou 2 vezes, fez tantas coisas. Essa não é a questão. Ele abriu seu terceiro olho. É só por isso que nós lembramos dele até hoje. Por isso, mesmo hoje, depois de milhares de anos, nós ainda fazemos reverência a ele. Porque não há substituto para o conhecimento. Não há substituto para o conhecimento, quer dizer, e não tem como saber, a não ser que sua percepção vá além de seus níveis atuais de percepção. A não ser que sua capacidade de ver seja aprimorada além de suas limitações atuais, não tem como saber. Saber é ser livre. Então, Shiva é significativo para nós, não porque ele caminhou nos Himalaias,
não porque ele brincou com serpentes, não por causa disso ou daquilo, e sim porque ele abriu seu terceiro olho. Ele percebeu o que a maioria dos seres humanos não conseguia perceber. O que é invisível para um grande segmento da humanidade se tornou uma parte normal da sua visão. Isso é o que significa terceiro olho. Então as pessoas dizem, quando Shiva abriu seu terceiro olho, foi um processo flamejante, saiu fogo dele. Eles estão dizendo fogo porque dentro de si ele queimou tudo o que pensava ser importante para ele. Ele se tornou como uma câmara de fogo, como uma fornalha, que dentro de si mesmo ele queimou tudo o que podia ser queimado. E então, de todos os poros de seu corpo, em vez de sair suor e sangue, saíram cinzas. O porquê de Shiva ser sempre retratado como coberto de cinzas, ele não começou a esfregar cinzas, cinzas saíram dos seus poros. Isso é para indicar que ele queimou tudo. Ele queimou cada fragmento de ignorância, tudo que se acredita ser verdade, ele queimou. Porque ele queimou tudo e tudo se tornou cinzas, então esta abertura do terceiro olho não pôde ser negada a ele. Quando ele abriu, as pessoas viram fogo, porque a câmara interna estava queimando. Existem duas maneiras de abrir o olho. Uma maneira é que o interior se tornou um vácuo total, então a porta é sugada para dentro e naturalmente tem que se abrir. A porta fica frouxa e cai para dentro porque não tem nada. Ele simplesmente queimou não apenas seu pensamento, não apenas sua emoção, não apenas seus relacionamentos e posses, ele simplesmente queimou seu próprio ser. O ser individual está completamente queimado e existe um vácuo total, então a porta caiu para dentro e está aberta. Então as pessoas viram fogo porque ainda estava queimando. Outra forma de abrir o terceiro olho é você conter tudo no interior. Tudo está contido. Você não encontrou nenhuma expressão para o seu pensamento, nenhuma expressão para a sua emoção, nenhuma expressão para nada. Você não pode nem mesmo pronunciar uma palavra. Veja, se você permanecer em silêncio por 4 dias, no 5º dia, de repente, você tem vontade de cantar. Se você não souber cantar, você vai querer uivar como um lobo. Porque você quer se aliviar. Você não deixou nada sair. Muita pressão foi acumulada. E essa porta foi aberta por dentro. É outra maneira de fazer isso. A primeira maneira de fazer é a melhor maneira de fazer, porque se você abrir por pressão acumulada, ela se abre hoje e novamente amanhã pode simplesmente se fechar. Ou, antes que pressão suficiente se acumule e ela se abra, alguma outra coisa surta em você e você foge, sim? Porque a pressão aumenta de uma certa maneira. Se você tiver que mantê-la, você precisa. Porque você não sabe o que está acontecendo, parece uma tortura, parece uma tortura de 7º grau. Se você está se submetendo a todo o processo, então, definitivamente sua mente vai perguntar, qual é o sentido de passar por essa tortura?
porque é muita tortura. Não deixar um único pensamento encontrar expressão, não deixar uma única emoção encontrar expressão, não pronunciar uma única palavra, não encontrar expressão para uma única opinião que surge na sua mente, uma única ideia que surge na sua mente. Isso vai fazer você explodir em algum momento. Se você mantiver tudo intacto, isso vai abrir, senão outra coisa vai surtar. Mas você é um pouco, sabe, você é diplomático. Você acredita no caminho do meio. O que significa que você não deseja chegar a lugar algum. Pessoas que acreditam no caminho do meio, elas determinaram que não chegariam a lugar algum em suas vidas. Caminho do meio simplesmente significa sua zona de conforto. Nem isso, nem aquilo. Ou você fica vazio, o simples poder do vácuo abrirá, ou você cria uma pressão em você que isso vai explodir. Duas maneiras de abrir. O caminho do meio significa que você é um enganador profissional. Verdade? Você é um enganador em tempo integral, não profissional. Profissional significa que eles fazem isso apenas por meio período, certo? Eles fazem isso apenas em determinados momentos do dia. Não importa por onde você vai, você faz as suas próprias coisas. Esse é o caminho do meio. O caminho do meio é uma maneira de não chegar a lugar nenhum e depois de algum tempo achar que isso não vai dar em lugar algum. Agora mesmo você está andando na rua, de repente você encontra uma grande pedra. Existem apenas dois caminhos a percorrer, este caminho ou aquele caminho. Deste lado um tigre está rosnando, daquele lado tem um fogo queimando. Você pensa que a melhor coisa é o caminho do meio, isto é, ir em direção à pedra? Obviamente, isso não vai dar em lugar algum. Isso vai te proporcionar um bom exercício por algum tempo. Se você tentar ir pela pedra, é um bom exercício. Realmente vai desenvolver uns bons músculos se você escolher o caminho do meio. É só que você não vai a lugar algum. Então, estes 84 asanas, que são os yogasanas fundamentais, são 84 maneiras de transformar o corpo em uma passagem. Na verdade, não é necessário que todo mundo faça os 84 asanas. Se as pessoas fizerem um, isso é suficiente. Normalmente, os Hatha Yogis sérios que adotaram Hatha Yoga como seu caminho para a libertação, praticam apenas um asana, somente um asana. É difícil para uma mente pensadora entender por que alguém passaria sua vida inteira tentando se sentar de uma determinada maneira. Porém, se você aprender a se sentar corretamente, se você simplesmente aprender a manter o seu corpo da forma correta, tudo o que você precisa saber neste universo você é capaz de saber, porque isso é conhecido como Asana Siddhi. Se você conseguir se sentar em uma postura estável e confortável por 2h30, então dizemos que você alcançou o Asana Siddhi, que você está em absoluto conforto e à vontade em uma determinada postura. Isso é Asana Siddhi. Se você alcançar isso, tudo aquilo que você precisa saber, você é capaz de saber internamente. Como isso é possível? Como é possível que ao sentar-se você consiga saber tudo aquilo que você é capaz de saber? Se você tem uma televisão em casa, a televisão é apenas uma caixa com um tanto de eletrônica dentro dela, mas ela se torna um mundo em si mesma. O mundo inteiro pode ser transmitido para esse lugar, que nós chamamos de televisão, ou para essa caixa que chamamos de televisão, simplesmente porque existe um modo de recepção. Se você ajustar a antena corretamente, se ela estiver devidamente ajustada, então o mundo inteiro fluirá para dentro da sua casa, ou para dentro dessa caixa. Se ela não estiver ajustada corretamente, é o mesmo instrumento, ela tem tudo, mas não pode fazer nada. É assim que o ser humano é. Um ser humano individual é quem ele é somente por causa daquilo que ele percebe. Somente por causa daquilo que ele ou ela percebe é que um ser humano individual se torna quem quer que seja. Neste momento, você é quem é
somente por causa de tudo aquilo que você percebeu na sua vida até agora. E você será quem será somente por causa daquilo que você perceber no futuro. Tudo aquilo que você percebe é o que faz você ser tudo aquilo que você é hoje. Portanto, todo o sistema do yoga está apenas interessado em aperfeiçoar a percepção. Assim, se você mantém a postura correta, se o seu alinhamento está correto e se ele corresponde ao alinhamento cósmico de alguma maneira, aos 84 alinhamentos, se alguém começa a praticar essas 84 posturas, ou mesmo domina uma única postura e aborda as 83 restantes por meio dessa, então é possível conhecer tudo o que aconteceu na criação até este momento, porque a memória dela está bem aqui, dentro do seu sistema. Digamos que, de uma maneira codificada, isso pode ser ativado e acionado se tocar outra dimensão fora de você. Então, os asanas são meios poderosos, os yogasanas são meios poderosos para se conectar. Eu não quero que você esqueça o que yoga significa. Yoga significa união. União significa que dois se tornaram um. Dois é simplesmente isso. Existem apenas dois na existência, você e o resto da existência. No resto da existência, você pode identificar este aqui, aquele ali, aquele lá, mas essencialmente existem apenas dois, você e o resto da existência, porque existem apenas duas dimensões de experiência dentro de você. Você não sabe o que está para cima e para baixo neste cosmos. Você não sabe o que está para frente e para trás neste cosmos. Você não sabe coisa alguma. Essas são todas coisas que nós inventamos por conveniência. A única realidade experiencial é que existe algo chamado exterior e existe algo chamado interior. Portanto, estas são as duas dimensões da experiência, interior e exterior. Então, yoga significa fazer a união entre essas dimensões, de dentro e fora. Você e o resto, você e o outro. Quando não existe você e o outro, existe apenas você e você. Isso é yoga. Portanto, os asanas são uma manifestação física do aproximar-se disso, uma forma física de aproximação dessa união suprema, porque o corpo físico é a coisa mais fácil de se trabalhar. Se você tentar fazer algo com a sua mente, ela vai fazer muitos truques, ao menos com o corpo. Você sabe se ele está fazendo isso direito ou não, se ele está cooperando ou não. Com a mente, se você a forçar demais, ela vai fazer todo tipo de truques com você. Ela vai fazer você acreditar em todo tipo de coisa e vai abandonar você no dia seguinte. Mas com o corpo não é assim. Ele é um fator confiável. Se você trabalhar com ele de uma forma sensata, os yogasanas definitivamente o conduzirão para a possibilidade de uma união suprema. Enquanto isso, ao começar a praticar as posturas, antes que todo esse alinhamento com o Supremo aconteça, ocorre um alinhamento interior que naturalmente alcançará uma química de saúde, alegria e bem-aventurança, e, acima de tudo, equilíbrio. O equilíbrio é algo que as sociedades modernas têm ignorado e por isso elas estão pagando um preço enorme hoje em dia. Seja qual for a sua inteligência, seja qual for a sua competência, educação e qualificações, se você não possuir o equilíbrio necessário, você não terá sucesso, você não irá muito longe em sua vida. Portanto, a coisa mais importante para as pessoas que estão buscando ser bem-sucedidas, quer estejam trabalhando no setor corporativo, ou sejam políticos ou militares, ou estejam em qualquer outro setor, a coisa mais importante é o equilíbrio. Somente se você tiver um equilíbrio que não seja perturbado por situações externas, é que você será capaz de fazer uso da competência e inteligência que você carrega dentro de você. Caso contrário, as qualidades mais maravilhosas que alguém possa ter serão todas desperdiçadas simplesmente por causa da falta de equilíbrio. E Hatha Yoga significa equilíbrio. A maioria das mentes humanas, neste momento, tal como são,
não podem nem mesmo lidar com a memória de uma vida. Se você se lembrar de 10 existências, sua mente vai desmoronar. Existem outras maneiras mais responsáveis de fazer isso? Camadas da mente inconsciente podem ser levadas a um nível consciente e trabalhadas, mas não ao nível da memória, ao nível energético. Pelo menos eles estão ficando um pouco mais sinceros. Hipnoterapia de regressão. Durante muito tempo eles diziam regressão a vidas passadas. Essa é uma terminologia melhor, pelo menos as pessoas estão sendo um pouco mais diretas sobre isso agora. A hipnose significa essencialmente que você não está realmente tentando acessar a realidade por meio da hipnose. Você está tentando estabelecer qualquer que seja o seu desejo, não é? Essa não é a base da hipnose? Se você hipnotiza uma pessoa, você não está hipnotizando-a porque quer trazê-la à realidade. Você quer inventar a realidade, não é? Se você quer trazer alguém à realidade, é preciso ter uma tomada de consciência, o que é exatamente o oposto da hipnose. Agora que estão dizendo que é hipnoterapia, então eles vão inventar outra realidade que acreditam que irá corrigir você. Então você está com um tipo de problema e está tentando equilibrá-lo com outra coisa. Pode funcionar em alguma medida. Se alguém está muito doente, qualquer coisa serve. Se isso vai ajudá-lo um pouco, tudo bem. Mas se você está me perguntando enquanto um processo espiritual, definitivamente não. Regressão, isso é tudo tolice psicológica em geral, mas suponha que você possa fazer isso, digamos, que você pudesse voltar a vidas passadas. O que eu diria é que a maioria das mentes humanas, neste momento, tal como são, não podem nem mesmo lidar com a memória de uma vida. A memória de uma vida apenas as está apavorando, não é? Se você se lembrar de 10 vidas passadas, sua mente vai desmoronar. Você não acha? Com a memória de uma vida, as pessoas se tornaram infelizes. Só de lembrar dos últimos 25, 30 anos, as pessoas se tornaram totalmente infelizes. Se você se lembra de 10 vidas passadas, posso imaginar seu estado? Então, a natureza colocou uma certa barreira, e isso é bom? Existem outras maneiras mais responsáveis de fazer isso, nas quais fazemos você lembrar não em termos de memória, mas isso acontece na forma de energia. Pessoas que estiveram nas meditações Samyama estão aí? Ok. Samyama é essencialmente isso, que camadas da mente inconsciente podem ser trazidas a um nível consciente e trabalhadas, mas não ao nível da memória, ao nível energético, porque se a memória aparecer, as pessoas vão desmoronar. Elas não podem lidar com a carga de 2, 5 ou 10 vidas. Sua mente não é capaz de lidar com isso. Definitivamente, isso vai fazer você desmoronar e confundir sua vida completamente. Se você se lembra de coisas de uma vida passada e a respeito das pessoas, digamos, no seu bairro, seus vizinhos, seja lá o que for, que o marido da sua vizinha ou digamos que o cachorro de seu vizinho foi seu filho numa vida passada, eu posso imaginar você com o tipo de emoções que você tem agora. Você não será capaz de lidar com isso? Isso o deixaria louco? Então seria totalmente irresponsável. Se alguém é capaz de revelar as vidas passadas, seria totalmente irresponsável revelá-las? Fazemos essas coisas numa condição muito controlada, para propósitos específicos para certas pessoas, mas isso é muito raro, não é necessário no dia a dia. O Samyama é uma boa maneira de passar por isso, porque funciona num nível energético.
Você nunca chega ao nível mental de se lembrar dos detalhes reais. Mas você viu que algo está sendo trabalhado, o que se torna muito óbvio para você. Isso é bom para você porque limpa, mas lembrar não é bom. Mas se for hipnoterapia, definitivamente não é uma regressão, é apenas É um nome atraente, provavelmente é intrigante para as pessoas chamarem isso de regressão. No momento em que você diz que é hipnose, não acho que possa ser regressão. A maioria dos processos de regressão que estão acontecendo são manipulações puramente psicológicas. Eles não tocam em nada que seja interno. Essa é a primeira noite do Navaratri. E essa noite, e esse dia, o dia depois desse, é dedicado à natureza feminina do divino. Durga, Lakshmi e Saraswati são usadas como símbolos dessas três dimensões do feminino. Elas também representam as três qualidades básicas da existência: Tamas, Rajas e Sattva. Tamas significa literalmente inércia. Rajas significa atividade, paixão. Sattva, de certa forma, significa uma quebra de limites, dissolução, derretimento e fusão. Dentre os três objetos celestiais, dos quais a própria construção dos nossos corpos está profundamente conectada: a Terra, o Sol e a Lua. A Mãe Terra é considerada Tamas. O Sol é Rajas. A Lua é Sattva. Aqueles que aspiram por poder, por imortalidade, por força, eles irão venerar aquelas formas do feminino que são referidas como tamas, como a Kali ou a Mãe Terra. Aqueles que aspiram por riqueza, por paixão, por vida e várias outras dádivas que o mundo material tem a oferecer, eles naturalmente aspiram na direção daquela forma do feminino que é referida como Lakshmi, ou Sol. Aqueles que aspiram por conhecimento, saber, transcendência, imortalidade, não do corpo, mas por transcender as limitações do corpo mortal,
eles aspirarão por aquele aspecto do feminino que é referido como Sattva, ou Saraswati é a representante disso, ou a lua. Essas três se seguirão nos próximos 3 dias. Hoje é o dia de Durga, ou Kali. Amanhã é o dia de Lakshmi. E o dia seguinte é o dia de Saraswati. Isso é arranjado dessa forma. Porque, afinal de contas, é da Terra que nós surgimos. E nós podemos viver uma vida ativa, que é a Rajas, a segunda natureza da Devi. A terceira pode aparecer em seu caminho ou não. Se você tiver que trazer ela até você, você tem que se esforçar. Caso contrário, ela não vai descer até você. Kali está no chão. Lakshmi está sentada sobre uma flor. Saraswati está montando um pavão. Você sabe o que o pavão está dizendo? Acho que todo mundo já deve entender umas 3 frases em Tamil a essa altura. Você sabe o que o pavão está dizendo? Como você elimina pensamentos negativos? Não identifique nenhum pensamento como negativo, porque é só um pensamento. Quem te disse que é negativo? É apenas um pensamento. Você está inventando ele, talvez você goste. Qual é o problema? Se você entender que é apenas um pensamento, ele não tem poder. Se você pensa que é uma realidade, então isso destrói você. É só um pensamento, não é? É verdade que você inventou o pensamento? Não? Você está tendo dúvidas sobre isso, porque você não está pensando, você tem uma diarreia mental acontecendo. Sim, está simplesmente acontecendo. Pensar significa, a palavra pensar significa, você está exercitando seu processo de pensamento conscientemente, não é? Sim? Pensar significa, você está fazendo algo conscientemente. Agora mesmo, isso está em um estado de diarreia mental, isso está fluindo o tempo todo. Agora, o que é negativo nisso? O que é positivo nisso? O que é negativo é que isso está acontecendo inconscientemente, isso que é negativo, não o conteúdo. Você pensou em um diabo, isso é negativo. Você pensou em um Deus, isso é positivo. Não existe tal coisa. A coisa mais negativa que está acontecendo agora é, isso está acontecendo inconscientemente. Isso é o que é negativo nisso. E muitas pessoas se destruíram tentando parar aqueles pensamentos que eles acham serem negativos. E eles tentam combatê-los de muitas maneiras diferentes. Você cria essas coisas e depois você luta contra elas. Esse é o seu pensamento. Você deve ser capaz de jogá-lo e recolhê-lo de volta sempre que quiser, não é? Você tem que ser capaz de desenrolá-lo e recolhê-lo de volta da maneira que você quiser. Mas agora, seus próprios fantasmas se tornaram tão grandes que você quer combatê-los. Se você vencer, você está realmente perdido. Porque algo que não é verdade, se você luta e você ganha, você está realmente perdido, não é? Portanto, não existe essa coisa de pensamento negativo e positivo. Ou é um pensamento consciente, ou é diarreia. Então, como parar isso? Veja, suponha que você esteja tendo diarreia física. A primeira coisa a fazer é
Qualquer outro tratamento vem depois. A primeira coisa a se fazer é parar de comer comida ruim, não é? Alguma coisa causou diarreia. A primeira coisa é parar de comer comida ruim. Seja o que for que causou isso, pare com isso. Essa é a primeira coisa que você deve fazer. Agora mesmo, a comida ruim é apenas isso. Você se identifica com algo que você não é. Agora você não pode parar o processo de pensamento. Faça o que você quiser. Você faz o mantra que você quiser, pense no Deus que você quiser, faça o diabo que você quiser. O momento em que você se identifica com algo que você não é, você não consegue parar a sua mente. Uma fazenda melhor administrada em Tamil Nadu renderia 120, 125. O mesmo coqueiro, em Kerala, produz 45 cocos a 50 cocos. O mesmo coqueiro, em Karnataka e Bengala Ocidental, produz de 240 a 250 cocos. É a agricultura que é diferente. Os agricultores de Tamil estão tentando cultivar coqueiros em solo de algodão preto, pensando que é o solo mais fértil. O solo de algodão preto é muito fértil. Para o cultivo de arroz, algodão e outras coisas, não é bom para coco. O coco precisa ser cultivado onde está levemente um pouco de entulho no solo. Aqui, se você cavar, é como pasta de dente o solo. Agora, quando você irriga essa terra, é muito bom. Imediatamente o coqueiro sente a vida e lança suas primeiras raízes. Quando seca, a contração é tão severa no solo de algodão preto que você verá tudo rachado. Assim, então espremerá todas as raízes, todas as pontas das raízes serão esmagadas e não poderá crescer. Toda vez que cresce, quando seca, ela se machuca. Toda vez que cresce, quando seca, ela se machuca. Ela precisa de um pouco de solo rochoso. Você pode tentar isso. Você coloca um pedacinho de pedra dentro, a 60 centímetros dentro da terra, rega isso. Depois de 15 dias você abre, todo o resto estará seco, apenas abaixo da rocha, lá haverá um pouco de umidade. Então sempre o coqueiro vai e coloca as pontas das raízes embaixo das pedras, porque ele sabe que sempre está úmido, sempre estará úmido, e ela estará protegida, não será esmagada. A mesma coisa com o ser humano. Um ser humano não florescerá em todo o seu potencial, a menos que você crie uma atmosfera apropriada para ele, interna e externa, mas, em grande parte, felizmente, interna, porque somos móveis, não somos como árvores, não podemos ficar no mesmo lugar e ter a mesma atmosfera o tempo todo. Mas há pessoas que fazem inteligência simples, como um coqueiro, se ele decide subir a montanha. Ele vai razoavelmente bem aqui, mas se você colocá-lo em cima na montanha, em um dia ele estará caído. O vento, você já subiu a montanha? Se você for para as montanhas Seventh Hill, quase em qualquer estação, o vento será de pelo menos de 50 a 60 quilômetros. Na estação dos ventos, chegarão de 120 a 140 quilômetros por hora. Se você ficar em pé assim, irá simplesmente te derrubar. Tem essa força. Então, se esse cara vai lá e fica em pé, ele não ficará em pé por uma hora? Então, é melhor ele ficar aqui. Mas as árvores são estacionárias, nós somos móveis. Para nós mantermos uma atmosfera externa que seja sempre condutiva, é difícil. Então, algumas pessoas dão esse passo, que é chamado de Kshetra Sannyasa, eles não sairão daquele espaço. Eles fixam um raio e apenas dentro dele. Então, por que você quer mergulhar nessa atmosfera externa? Mas a atmosfera interna é a coisa mais importante para o ser humano. Sobre como ele mantém o seu interior, que ele constrói isso é chamado de kavacha, que você constrói um casulo ao seu redor, um casulo protetor. Aonde quer que você vá, você está na mesma atmosfera no que diz respeito a você. É como se você entrasse em um avião, ele sobe 10.000 metros. Definitivamente seu corpo não duraria lá. Mas agora você está em um casulo, em uma câmara pressurizada. Por causa disso, você consegue. A mesma coisa com o submarino. Você não aguentaria aquela pressão no mar. Mas por estar protegido, você consegue. Dessa maneira, você cria um casulo de energia ao seu redor. Aonde quer que você vá,
Você não faz parte daquilo, você está em seu próprio cubículo com o qual você está caminhando. Você carrega seu próprio cubículo. Você não entra no espaço de ninguém. Você carrega seu próprio espaço, aonde quer que vá. Caso contrário, você se restringe. Mas o importante é que todos os chakras estejam ligados. Significa que você pode simplesmente transmitir o que quiser. O problema é sempre de receptividade. Uma jovem mulher foi ao médico e disse: "Ô doutor, meu corpo está doendo por toda parte. Simplesmente tudo no meu corpo está doendo." O doutor olhou para ela parecia bastante jovem e saudável. Ele trouxe um pequeno curativo e colocou no dedo dela. Havia um machucado no dedo. Então, se a dor vem, o sofrimento vem, a tristeza acontece, não há tempo para olhar ao redor. Este é sempre o problema. Se você é infeliz, você acha que a outra pessoa precisa ser consertada. Não, não, não. Se você está infeliz, este precisa ser consertado, não outra pessoa. Não, eu estou infeliz, conserte a situação para mim. Não, não, não. Se você é infeliz, quem deve ser consertado? Se você está doente, a quem deve ser dado o medicamento? Devemos dá-lo a outra pessoa quando é você quem está doente? Se você está com fome, devemos dar a comida para outra pessoa? Não. Só funciona se você der a esse, não é? Se com a comida é assim, com o medicamento é assim, isso não seria verdade com todos os outros aspectos? Tanto suas misérias quanto suas alegrias são causadas a partir de dentro. Por isso, precisa ser atendida aqui, não em outro lugar. Quanto mais cedo você aprender isso, mais graciosa e maravilhosa será a sua vida. Se você está levando uma vida inteira para entender isso, a vida tem os seus meios. Hatha Yoga é uma forma de frustrar o mundo também. Portanto, água que seja mais fria do que a temperatura ambiente. Na Índia, no sul da Índia, pelo menos isso não chega a ser um problema, a água está sempre nessa temperatura, o lugar ideal. Mas se você estiver em um país mais frio, se você estiver em um clima temperado, a água pode ser fria demais. Isso não é bom. A água deve estar, digamos, entre 5 a 8 graus centígrados abaixo da temperatura ambiente. Não mais que isso. Portanto, se você tem tendência de pegar resfriado, inicialmente, nas 2 primeiras semanas, você coloca uma colher de óleo de eucalipto na água fria, e despeja isso sobre você. Você verá que seu resfriado vai desaparecer, não por causa do óleo de eucalipto, somente por causa da água fria. Se você tiver uma infecção e outras coisas em que o excesso de muco está sendo gerado, isso precisa ser tratado de forma diferente. Mas, como eu disse, a água deve estar apenas entre 5 a 8 graus abaixo da temperatura ambiente, não uma água excessivamente fria. 2 definitivamente, às vezes 3. Dois é uma obrigação para você. Mais é melhor. Se qualquer tipo de contato físico acontece com alguém por um período de mais de, digamos, 6 minutos, se você estiver segurando a mão de alguém, antes de fazer yoga, o melhor é que você tome um banho.
Isso não é uma questão de limpeza. Nós não estamos tentando limpar o corpo, esse não é o objetivo. Não é porque alguém é impuro que você esteja tentando limpar seu corpo. Yoga é uma maneira de organizar suas energias em um indivíduo. Então, se algum tipo de transação acontecer demais, se eu chegar e sentar em um programa, eu não estou sequer tocando fisicamente em ninguém. Se eu sentar em um programa por 2 ou 3 horas, a primeira coisa é tomar um banho. Porque apenas a interação cria uma certa quantidade de... A integridade de sua energia fica um pouco frouxa. Portanto, a qualquer hora, a primeira coisa, quando você vai para casa, tomar um banho. Banho não quer dizer necessariamente sabonete, shampoo, isso, aquilo, um balde cheio de água. Apenas água escorrendo, isso purifica. Como a água purifica sem lavar e esfregar? Não é bem assim. Você sabe, em reatores nucleares, eles usam certos metais, particularmente metais como o titânio e até a platina e algumas outras coisas. Se eles querem purificar esses metais, eles querem metais na forma mais pura. No processo normal de laboratório, eles só podem purificá-los até um certo ponto. Para além disso, eles não são capazes de purificar. Então, o que eles fazem é, você faz uma haste deste metal e faz outro anel. Simplesmente mover para cima e para baixo, sem tocar. Basta fazer isso, você verá que os metais serão purificados. Então, 72% do seu corpo é água. Basta você jogar água sobre ele e ocorre uma certa purificação. Não se trata de lavar a sujeira da sua pele, que de qualquer forma está lá, isso é uma coisa diferente. Mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece, simplesmente permitindo que a água escorra sobre você. Você já viu? Suponha que em um determinado dia você esteja muito tenso. Quando você vai e fica embaixo do chuveiro, você não quer sair. Você só quer ficar lá por um tempo. Aqueles 3 ou 5 minutos embaixo do chuveiro não resolveram nenhum problema em sua vida, mas quando você sai, parece que se foi. É como se você tivesse acabado de nascer. Você já notou isso? Você sente que tudo se foi? Porque tudo o que está acontecendo é, em grande parte, 2/3 disso é água. Se apenas água fluir sobre este, certas coisas mudarão. Veja, o entorpecimento é uma coisa maravilhosa. Isso evita muitos problemas, porque você nem saberá que existe um problema. É preciso alguma inteligência para ver o que causa de seu brilho. E os animais não são afetados pelos problemas por causa da falta dele. Mas um homem fica no meio termo e se esforça, porque ele ainda é uma possibilidade, ainda não é uma realidade. Um ser humano é apenas uma possibilidade. Você pode fazer dele uma possibilidade mais elevada, ou pode fazer dele uma possibilidade inferior. Isso depende essencialmente de quão efetivamente você pode usar seu corpo, sua mente e suas energias. Você vai usá-los ou eles vão te usar? Essa é a questão. Quando eu digo eles vão te usar, sem nenhum preconceito, sem desprezar as pessoas, simplesmente olhe cuidadosamente com o que a vida das pessoas está comprometida. A vida da maioria das pessoas no planeta está apenas comprometida em servir seu corpo, atender suas necessidades psicológicas, necessidades emocionais e mais nada. Olá? Elas planejam a vida inteira apenas para isso. Você pode chamar isso de negócio, pode chamar de carreira, pode chamar de família, pode chamar de casa, mas apenas para servir às necessidades fisiológica e psicológica necessita de uma vida inteira de planejamento, não é? Vocês, por favor, me digam. Eu vou seguir sua opinião.
Vocês não estão acreditando em mim. Está certo. Esta fisiologia e esta psicologia estão aqui para servi-lo ou para você servi-las? Elas deveriam nos servir, mas a maioria dos seres humanos está servindo-as por toda a sua vida. Ao tomarem um café da manhã, elas estão planejando um almoço. Ao almoçar, elas estão planejando o jantar. Assim, é tudo sobre comida, abrigo, segurança, emoções, um pelo outro, o que for. Essencialmente, para as necessidades fisiológicas e psicológicas, toda a vida é estruturada em torno disso. Bem, isso é chamado de vida normal. Então, minha intenção é que você se torne anormal, que use o seu corpo e sua mente para o aprimoramento desta vida, não para a escravidão desta vida. Se isso tiver que acontecer, precisamos afiar um pouco as ferramentas. Do contrário, às 5 da manhã o corpo diz, ah, bobagem, cale a boca e durma. Eu achava que as pessoas que querem morrer seguiam assim. Mas quem quer viver age assim? O que é isso? Olá? Aqueles que querem morrer fecharão os olhos e aqueles que querem viver devem estar de pé para pegar os primeiros raios de sol antes que eles atinjam o planeta. Você vai viver um tipo de vida totalmente diferente.